A Igreja Evangélica Cristo Vive, Missão Apostólica da Graça de Deus, apresenta o programa Posso Crer no Amanhã, com o apóstolo Miguel Ângelo e a mensagem da Graça de Deus. Olá, aqui estou de novo com vocês, meus queridos amigos e irmãos, sempre comprometido com a palavra da graça de Deus e em linha com o novo pacto de melhores e superiores promessas. Há um pacto melhor e superior, que é a graça de Deus. Há um pacto que nunca salvou ninguém. Frágil e inútil, palavras de Paulo aos Hebreus, a lei. Estou aqui em nome de Jesus, o Deus de toda a graça, para compartilhar com você, neste sábado, sobre alguns aspectos que vão lhe interessar, gerar uma grande mudança de vida, transformar o seu foco de vida e motivá-lo a viver vitoriosamente. O apóstolo Miguel Ângelo quer saudar a todos e mandar um abraço ao povo da Igreja Cristo Vive, que dá um suporte para a nossa programação de televisão, rádio, internet, satélite. Mas esta programação de sábado tem, acima de tudo, o suporte de um jovem empresário e empreendedor, que é o Rodrigo Ambrósio. Ele é o proprietário do mercado Turbomil, em Vila Emília e Mesquita. Este homem tem um coração nesta programação. Ama a Deus, ama a obra de Deus e investe para que almas sejam salvas. Se você mora em Mesquita e arredores, é no Turbomil o seu lugar de compra. Amém? Muito bem. Vamos agora começar a compartilhar sobre o que o Espírito diz à igreja. Durante alguns meses, Deus vem trabalhando o meu coração para que eu faça a Igreja de Jesus entender que Jesus não veio trazer uma religião. Quando você ouve falar de religião, você ouve falar das coisas mais absurdas. Se morre, se mata, se explode. Há contextos religiosos que são traumatizantes. Mas o inimigo das nossas almas tem usado a lei de Moisés para oprimir o povo de Deus, para deixar o povo de Deus cativo, adoecido, enfermo, gerando uma igreja doente e enferma e incurável, até o momento dela entender com olhos iluminados que a graça de Deus é a resposta para a sua vida. Então Jesus, já nos dias da sua carne, no cumprimento da lei, ele se insurgiu contra o fariseísmo, que infelizmente é hoje o centro, o alvo e o foco da igreja chamada evangélica. Grande parte da igreja evangélica é também em potencial farisaica. Por que, apóstolo? Porque Jesus diz assim, no capítulo 23, então falou Jesus às multidões e aos seus discípulos, na cadeira de Moisés se assentaram os escribas e os fariseus. Fazei e guardai tudo quanto eles vos disserem, porém não os imiteis nas suas obras, porque dizem e não fazem. Atam fardos pesados e difíceis de carregar, e os põem sobre os ombros dos homens, entretanto eles mesmos nem com o dedo querem movê-los. Então Jesus se insurgiu contra um sistema religioso, os judeus que seguiam a seita dos fariseus, dos saduceus, dos escribas, dos fariseus acima de tudo, que eram pessoas que colocavam nas obras da carne o foco da sua vida. Diz a palavra que eles praticam, porém, todas as suas obras com o fim de serem vistos. Então era a soberba da religião. E você sabe que a síntese desta expressão, quando Jesus disse que na cadeira de Moisés se assentaram os escribas e fariseus, atando aos ombros dos homens fardos pesados, é o que a religião chamada evangélica cristã se tornou hoje em dia, gerando uma igreja enferma. Você vê gente distribuindo óleo, sal, flor, sacrifício, paga o preço, vigília, jejuns. Isso tudo
é porque as pessoas estão sentadas na cadeira de Moisés. E a cadeira de Moisés, o que é? É o ministério da lei. E o que é o ministério da lei? Disse Paulo aos Coríntios, é o ministério de condenação e de morte. É a razão, meu amado. Porque você está me ouvindo esta hora, porque Deus lhe colocou perante esta televisão, perante essa estação de rádio, ou satélite, ou internet, porque você vê, a sua vida não vai adiante, você não é feliz, você quantas vezes quis até morrer, você olha e diz, mas eu sou fiel, por que as coisas vêm contra mim? É injusto, onde é que está Deus? Quantas vezes você tem feito sacrifícios enormes, fardos pesados e difíceis de carregar sobre os ombros. Você já passou noites sem dormir, você já foi para monte, você não come uma semana, 2 seguidas, porque você está sentado na cadeira de Moisés. E na cadeira de Moisés não há paz. Na cadeira de Moisés há uma lei, há um ministério de condenação e morte. Foi contra isso que Jesus se insurgiu naqueles tempos, chamando de túmulos caiados de branco por fora e com ossos podres por dentro. Então Jesus disse, você pode querer imitá-los, imite-os nas coisas boas, mas não nas obras. Faça o bem, mas as obras não, porque as obras roubam a glória de Deus. E são essas obras, jejuns, vigílias, batismos, sacrifícios, que têm gerado uma classe de povo, e eu vou lhe dizer, porque ouço muita gente que tem cansado milhares de pessoas. Pastor, então, se eu não devo estar na cadeira de Moisés, porque a lei é que está, o fariseu é que está, e a igreja farisaica é uma igreja contra Jesus, é uma igreja doente, incurável, onde é a minha identidade? Qual é a minha identidade? Onde eu devo estar então? Paulo disse em Efésios 2, juntamente com ele nos ressuscitou e nos fez assentar nos lugares celestiais em Cristo Jesus, para mostrar aos séculos vindouros a suprema riqueza da sua graça. Ele nos ressuscitou juntamente com ele e nos fez assentar em lugares celestiais. Então, a nossa posição é com Cristo. Não é com Moisés. Não é na cadeira de Moisés. Não é nos 613 mandamentos. Não é nas obras da carne. Não é nas questões de condenação que o inimigo tem usado ao longo de séculos, começando pela igreja romana, a grande Babilônia. Você sabe, celibato não. Deus nunca quis o celibatário, nunca quis o celibatário. Deus disse, se você aspira o episcopado, excelente obra de desejo, você tem que ser marido de uma mulher, tem que ter filhos, tem que ter o lar. Deus não quer o celibatário. Isso é desumano. Isso é Moisés. Isso é lei. Pastor, então, a minha posição é sentado juntamente com Cristo. Claro, Jesus veio por um ponto final. O fim da lei é Cristo. Pastor, então, mas por que a maioria da igreja, 95% da igreja, está na contramão do que o senhor está dizendo? Exatamente. Está enferma, está doente. Olha as guerras que estão aí no Facebook, no Twitter, no blog. Você sabe, ali não há um filtro moral. Olhe quantos sites falando mal da Bíblia, anotados por crentes, até pastores. Olhe quantas pessoas desviadas do Evangelho no Brasil. Olhe os rumos que o nosso país está tomando. As pessoas costumam dizer, nós somos 30 milhões de cristãos. Aonde é que são 30 milhões? Você 30 milhões de cristãos, este país seria outro. É a lei, é a cadeira de Moisés, que tem atado fardos pesados sobre a vida do povo de Deus, que tem deixado 13 milhões de desviados no Brasil. É com Cristo, amado. Teu caso é com Jesus Cristo. É com Ele, é juntamente com Ele, para proclamar a suprema riqueza da sua graça, e não a lei de Moisés. Você sabe o que a lei de Moisés faz? Eu vou lhe explicar. Diz em Romanos 3, ora sabemos que tudo que a lei diz, aos que vivem na lei o diz, para que se cale toda a boca e todo mundo seja culpável perante Deus. Então o que a lei faz? Põe culpa na pessoa.
A pessoa está doente, você não jejuou. A pessoa tem um problema financeiro, você tem que fazer uma vigília. A pessoa tem um problema em casa com a família, porque você não se batizou nas águas. A pessoa tem um problema com os filhos, meu Deus, é porque você não fez um sacrifício maior que o Cristo. Cristo jejuou 40 dias, você tem que jejuar 41. Você tem que pagar o preço. E isto se tornou a igreja de Jesus numa igreja enferma, doente, incurável, enquanto ela estiver sentada na cadeira de Moisés. Então diz que, para que seja culpável perante Deus, então Jesus disse, tudo está consumado. Ele consumou o perdão, a salvação, a maldição foi tirada, o diabo foi derrotado, assim a Bíblia ensina. O pecado não tem mais domínio sobre nós. Mas vem a cadeira de Moisés e diz, atenção, não é nada disso. Você tem que pagar o preço. Você tem que se batizar. E você sabe uma coisa? Todas as vezes que você põe no batismo das águas, na cadeira de Moisés, o seu passo de salvação, você negou o sacrifício de Jesus. Você negou o sangue derramado. Você negou o que Paulo diz em Gálatas, que ele foi o nosso substituto, tendo se tornado maldição, se fez maldição para que nós tivéssemos a bênção de Abraão. Todas as vezes que você traz um pouco de lei, ainda que seja um pouco de fermento, para você se sente culpado. E é isso que o inimigo quer, é que as pessoas se sintam culpadas, é que as pessoas se sintam mal, é que as pessoas se sintam humilhadas, e assim têm vivido na cadeira de Moisés. Paulo disse, visto que ninguém será justificado diante dele por obras da lei, em razão de que pela lei veio o pleno conhecimento do pecado. Então, quanto mais lei, quanto mais sacrifício, quanto mais abluções, quanto mais obras da carne, mais a sensação de culpa e de pecado. Eu tenho dito aqui, uma senhora do nosso ministério passava por um grande drama e ela foi conversar com uma pessoa que está na cadeira de Moisés, no espírito do fariseísmo. E a senhora disse, olha, você está assim, doente, com problemas, você não se batizou nas águas. Anulando Cristo totalmente. E a senhora acordou para essa realidade e disse, espera aí, mas Cristo já levou o meu pecado. O pecado não tem mais domínio. E se eu pecar, eu sei que Deus disciplina, Deus corrige, Deus açoita. Então, me recordo de um outro testemunho, um rapaz que esteve conosco muitos anos, se zangou com Deus, procurou uma igreja da lei. E o líder que está sentado na cadeira de Moisés, a primeira coisa que disse, se você quer ser alguma coisa no nosso ministério, no nosso sistema doutrinal, batize nas águas. Venha a público, negue toda a obra de Jesus, diga que ele é mentiroso, diga que o sangue dele não fez nada por você, diga que o novo pacto não existe, se você quer ser alguma coisa aqui dentro. E esse rapaz foi com a sua esposa e se batizou, negando a obra de Jesus, o sacrifício de Cristo, trazendo culpa sobre si. A igreja de Jesus está incurável enquanto ela estiver sentada na cadeira de Moisés. Agora, quem faz isto? Quem é que leva o povo de Deus a esse espírito fariseísmo que a igreja de Jesus tornou à volta do mundo? Porque algumas pouca diferença fazem de uma macumbaria braba. Pouca diferença. Jesus disse em Mateus 7, acautelai-vos dos falsos profetas, que se apresentam disfarçados de ovelhas, mas por dentro são lobos roubadores. Me telefonou um pastor de uma igreja de Portugal, chorando, babirrando, e disse, apóstolo, enquanto eu vivi a graça que o Senhor me ensinou, que a Paulo ensina à igreja, eu estava com Cristo, na cadeira de Cristo, juntamente com Ele, mostrando a riqueza da graça. Quando o Senhor voltou para o Brasil, eu fiquei desorientado e fui procurar uma igreja da lei. E comecei a me sentar na cadeira de Moisés. Comecei a acreditar que eu tinha que fazer um pouco de jejum, um pouco de vigília, passar pelas águas, pagar o preço. E quando eu acordei, eu estava totalmente um túmulo com ossos podres. Por fora, um sorriso caiado de branco, por dentro apodrecido.
E aos prantos ele me disse: que bom ouvir a sua voz. A voz da paz chegou à minha vida. A voz da cadeira de Jesus, do trono de Jesus. Você precisa disto. Você não precisa de religião para te oprimir. Você precisa de nosso Senhor Jesus Cristo, que veio trazer vida em abundância. Curve a sua cabeça. Diga com os seus lábios: Senhor Jesus, eu não quero mais religião. Eu não quero mais seguir o que o meu marido, a minha esposa, os meus filhos exigem de mim. Eu quero seguir o que Jesus diz. Tu disseste: quem quer vir após mim, negue-se, tome a sua cruz, siga-me. E eu quero seguir Jesus. Eu quero ir para a eternidade, eu quero viver a vida eterna. Eu saio hoje da religião, eu saio hoje da cadeira de Moisés, eu saio hoje da opressão humana, eu saio hoje das garras do lobo, travestido de pele de ovelha, para seguir o meu Senhor Jesus. Amém, eu sou salvo. Graças a Deus. Muito bem, a obra está feita. Agora o grande desafio. O mundo inteiro conspirará contra a sua vida para que você não tome a decisão que você vai tomar agora, que é estar na igreja domingo. Hoje, sábado, temos juventude na igreja, às 6 horas da tarde, e amanhã, domingo, 1º domingo de setembro. Venha à igreja, venha rasgar o seu coração. O profeta diz: não as vestes, mas o coração. Venha definitivamente fazer uma entrega a Deus. Venha definitivamente queimar pontes que te ligaram à cadeira de Moisés, ao fariseísmo, ao fardo pesado sobre os ombros, ao ouvir a voz de amigos, ao acreditar que a culpa, ainda que pequenina culpa da lei, em alguns pequenos detalhes, te fariam bem à tua alma. Tu estás tão sofrido. Tu estás tão triste. Tu precisas de Jesus. Não o da lei ou da carne, mas o ressuscitado. Você saiu da cadeira de Moisés, sentou-se com Cristo, venha Cristo vive. Amanhã, ceia do Senhor, um novo módulo sobre a fé. O crente guerreiro, o crente vencedor. 9 da manhã, 6 da tarde. Eu quero você na igreja. Aliás, não sou eu que quero. Cristo quer você na igreja. Ele não quer que você continue nessa tristeza, nessa depressão, chorando sozinho no toalete, andando de carro sozinha, chorando pelos cantos, porque alguém disse, porque alguém te convidou, porque agora você não sabe o que dizer à sua família, que você tem que tomar um passo de fé. Quer conhecer mais da Cristo Vive? www.igrejacristovive.com.br. Ali está o rosto da nossa igreja. Aqui está a igreja de Jesus. Eu quero agora orar por você que está doente. Se você puder vir colocar a sua mão sobre o televisor, se você está com o seu rádio, toque no seu rádio, com o iPhone, põe em viva voz e encoste no coração. Pai amado e bendito, eu sei, Deus, em quem eu tenho crido. Eu sei que Tu sempre ouves as minhas orações. Eu sei que Tu não nos abandonas. Tu tens o controle sobre a nossa vida. E neste momento eu me levanto com ousadia, com intrepidez, com coragem, com força de Deus, para repreender a enfermidade. Dizer esse câncer, você é mentira. Dizer esse tumor, isso é mentira. Dizer ao espírito da morte, saia desse corpo. Paralítico, ande agora. Coxo, salte. Cego, veja. Você que está no CTI, levante-se agora em nome de Jesus Cristo, Pai. Eu declaro milagre sobre a tua vida, do alto da cabeça à planta dos pés. Olha lá, Cristo já te sarou pelas suas chagas. Em nome de Jesus, Pai. Amém. Amém. E amém. Graças a Deus. Você não está na cadeira de Moisés, você está sentado juntamente com Cristo em nome de Jesus. Amém? Estamos chegando ao final do programa. Você ainda vai ver umas imagens aí do nosso ministério.
Quero dizer-lhe que você tem todas as facilities entre nós, você tem parque de estacionamento, você tem lugar seguro para crianças, você tem lugar para adolescentes, uma linda catedral, uma família maravilhosa, você tem um lugar de sociabilidade, você tem na Cristo Vive um lugar de excelência. Rua Maricá, 320 no bairro Jacarepaguá, rua paralela Cândido Benício, próximo da 28DP. Nós vamos nos despedindo com muita gratidão. A gratidão de eu poder ter hoje inspirado você a não viver oprimido, amarrado, algemado nessa cadeira de Moisés, mas você está livre, sentado com Cristo, livre da lei, da condenação, do pecado, para viver por cabeça nesta terra. Em meu nome, apóstolo Michelangelo, minha amada esposa Bispo Roxana, minha filha amada pastora Cristiane, toda a nossa equipe, os meus câmeras, o Kinder e o Carlinhos Jesus, meus relações públicas, Dr. Paulo Norris, que veio da Irlanda para nos servir aqui nesta igreja, diretor de televisão Bispo Zé Carlos. Nós dizemos, amamos vocês. E você que saiu da cadeira de Moisés, venha estar conosco. Graça e paz, bom final de semana. Foi Deus que te falou, foi o Espírito que falou ao teu espírito. Graça e paz. Leve a Cristo Vive com você no seu smartphone ou tablet. Fotos, mensagens, informações e a nossa rádio e TV web 24 horas online. Assista nossos cultos com transmissão ao vivo. Cristo Vive com você em qualquer lugar. Disponível para baixar nas lojas de aplicativos iOS e Android.